Olá, queridas filhas amadas de Deus, que prazer podemos estar aqui novamente, falando um pouquinho sobre a nossa programação da segunda-feira, que é o Tea and Bible. Hoje, o Tea and Bible, nós vamos abordar algo que Deus tocou no meu coração, que está na palavra em Neemias, no capítulo 6. No versículo 15 e 16. O término da reconstrução. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias, quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, por perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Então, nesse capítulo 6 de Neemias, nós vemos o quanto Neemias teve que perseverar, teve que lutar, ele não desistiu, ele teve várias tentativas para que ele não construísse o muro em Jerusalém, mas ele não desistiu, porque com ele estava o Senhor. E isso é a palavra que vem no meu coração e que também que chegue no teu coração. Tudo aquilo que foi proposto para você fazer, que você tem um propósito, não desista, persevere, lute por aquilo. Deus está aí junto com você agora para ajudar você naquilo que você precisa. Então, nós vamos ler, você em casa leia todo esse capítulo 6, ele vai falar sobre todas as lutas que Neemias teve, mas em 52 dias ele reconstruiu o muro porque o Senhor estava junto a ele. Então eu espero que essa palavra venha edificar você nesse momento. E hoje nós vamos falar sobre um chá muito especial, que é o chá de açafrão ou a cúrcuma. Eu tenho que explicar para você o seguinte. Esse aqui é o açafrão raiz. Então, eu trouxe até aqui, ó, para vocês verem, que essa é a raiz do açafrão, que é o chamada cúrcuma. E aqui nós temos a flor, que é o açafrão verdadeiro. Então, existe uma diferença entre o açafrão da flor, porque esse é muito caro. Ele para ser extraído dessa flor, ele tem que ter muita flor, muita matéria. Então, o que nós usamos? Nós vamos usar sempre a raiz. Então, aqui eu trouxe a figura para vocês verem, né, a diferença. E aqui eu tenho ela como a raiz e ela é prima do gengibre. Então, se vocês verem, uma é a raiz laranjadinha, e aqui está o gengibre. Então, ele é primo, ela é uma curcuminoide, ela é que dá a cor ao curry. O curry é uma mistura, essa cúrcuma, a origem dela é asiática e ela é muito usada em alimentos, em culinária indiana. Então, o curry, ele faz parte, a cúrcuma faz parte do curry, que é uma mistura de canela, cardamomo, cravo, a cúrcuma, né, que eu falei. Então, ele é uma mistura de pimenta, ele é um mix, né, o curry. E a cor do curry é dada pela cúrcuma. Então, o princípio ativo que age na cúrcuma, que nós dizemos que isso aqui chama açafrão da terra, para diferenciar daquele da flor, que é o açafrão verdadeiro. Por que a gente usa e enfatiza tanto o açafrão? Ele tem vários benefícios para a saúde, principalmente agora, nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia, da Covid-19, ele aumenta muito a imunidade, o sistema imunológico, ele é muito melhorado com o uso, então, dessa cúrcuma, desse açafrão da terra. Então, eu vou dar algumas dicas aqui para vocês de como que a gente pode estar utilizando essa maravilha, esse remédio natural que nós temos, assim, muito fácil na nossa mão.
Como nós falamos em chá, né? Vou começar pelo chá. O chá da cúrcuma, ele é bem simples de ser feito. Você vai cortar em pedaços, né? Para fazer o que eu já ensinei, que chama a decocção. Então, você vai deixar ferver por uns 5 a 10 minutinhos essa raiz. Então, veja, é uma decocção porque é uma raiz. Você vai deixar ferver com a água sempre filtrada e você vai ter aqui o chá, que é um relaxante natural. Ele é um calmante. Então, a gente utiliza ele sempre à noite, 1h30 antes de você ir dormir. Então, ele é rico, esse chá, em vitamina C, em vitamina B6, além de ferro, magnésio, potássio. Então, ele tem alguns minerais e ele é rico também na vitamina C. Então, a indicação dele é um chá para que você tenha esse relaxamento. Ele é um chá calmante, bem bonito, a cor é bem bonita, né? E sempre usado 1h30 sempre antes de você dormir. Então, essa é a minha dica do chá do açafrão ou da cúrcuma. Aí, eu vou explicar para vocês algumas outras propriedades e onde nós podemos também estar utilizando de algumas outras maneiras esse produto, esse alimento natural. Por exemplo, os shots, né? Os shots são pequenas doses onde nós utilizamos a cúrcuma, gengibre, como uma forma mais concentrada de a gente estar usando fitoquímicos e nutrientes em pequenas dosagens. Então, onde que eu uso os shots? Os shots são usados sempre dessa forma que eu estou mostrando aqui. Ele é como um anti-inflamatório, antioxidante, em jejum. Então, você vai levantar e vai fazer um pequeno shot com a cúrcuma. Se você tem problemas de dor em articulações, dor nos joelhos, artrite, como antioxidante, então enquanto você está dormindo, você está produzindo muito radicais livres no teu organismo, e quando você levanta pela manhã, você dá um susto no teu organismo para que elimine então esses radicais livres que são os causadores das doenças. Então eu vou explicar aqui algumas formas a gente poder fazer alguns tipos de shots matinais. Podem ser usados todos os dias pela manhã, com as variações que eu vou mostrar aqui. Então, nós podemos fazer, então, a própria água com limão, né? Então, a gente usa a água, uns 20 ml, com o limão espremido pela manhã. Esse é o primeiro shot, né? Então, você veja, você espreme e já dá um susto no teu organismo para ele começar a funcionar o dia já com essa forma, alcalinizando o seu corpo e fazendo com que os radicais então vão ser eliminados. Então esse é o shot número 1, bem simples, água, uns 20 ml, com meio limãozinho espremido na hora e você já toma isso. O teu café da manhã deve ser de 20 a 30 minutos após você ter ingerido então o shot. O segundo que eu vou mostrar para você seria com uma colher de limão espremido, aí nós usamos meia colher de café de cúrcuma, aí mais meia de gengibre em pó. Eu vou usar a mesma colherinha, meia aqui de gengibre em pó. Você vai colocar aqui dentro desse shot e mais 8 gotas do extrato de própolis que eu já falei, que é assim extremamente. Então, esse shot
você vai mexer, vai misturar. Foi feito então com 1 colher de sopa de suco de limão, a cúrcuma, o gengibre e o própolis. E aqui nós temos o segundo shot. O cheiro é maravilhoso. Aí eu vou explicar uma outra forma de nós podermos usar o shot. É uma outra receitinha. O limão, então eu vou usar 1 colher de sopa do limão. Aí vai 1 colher de café do gengibre ralado. Esse gengibre que está ralado. Você põe lá dentro 1 colherzinha do gengibre ralado. Meia colherinha de café de canela. Canela em pó. E 1/4 de pimenta. Sempre, você está me perguntando aí por que eu estou usando a pimenta e o gengibre. Porque eles potencializam a ação da cúrcuma. Então, quando a gente utiliza a cúrcuma, deve-se sempre estar utilizando o gengibre e a pimenta. Esse aqui é o mix de pimenta. Então, a gente moe ela na hora, esse 1/4, porque todos os ativos vão ser eliminados, né, desta forma. Então, aqui você tem um outro shot. Aí tem que misturar bem, gente. Esse é um pouquinho, eu acho assim, mais difícil de você ingerir, porque ele vem nos pedacinhos. Então, eu acho que o gengibre em pó ele é mais fácil na hora de você consumir, tá? Então, esse ficou com a canela e com a pimenta. Nós temos algumas formas de se utilizar os shots que são anti-inflamatórios e são antioxidantes. Existe uma outra forma também, quando nós podemos usar água de coco. Talvez a água de coco, para algumas pessoas, ela ajude para ingerir de uma forma mais suave. Então, qual que é a receitinha com a água de coco? Então, nós podemos usar 1 colher de chá da cúrcuma ralada. Eu vou fazer nesse maiorzinho aqui, ó. 1 colher de chá da cúrcuma ralada. Aí nós colocamos meio de limão, que é 1 colher praticamente de sopa. Então, aqui a minha medida aqui são colherinhas de medida, né? E aí nós colocamos aqui água de coco e mais um pouquinho de pimenta, porque o que a pimenta vai fazer? Ela vai ativar então essa cúrcuma. Ela vai ajudar a tirar os princípios da cúrcuma. Então, essa daqui eu acredito que ela fica mais agradável ao gosto, né? Porque tem a água de coco. Então, tem o limão, a água de coco, a cúrcuma e a pimenta. Esse é um outro tipo de shot. Uma delícia. Eu vou provar. O shot você tem que tomar, porque ele é né, por causa da cúrcuma, ele tem um gosto bem acentuado. Quebra um pouco com a água de coco, então eu acho que a água de coco aqui, ela faz um bom desempenho. Existe uma outra receitinha que eu posso também passar para você, que é a colher de cúrcuma ralada, que aí você usa a cúrcuma que a gente rala, só que algumas pessoas vão ter dificuldade para estar ingerindo essa cúrcuma ralada. Então, essas que são na forma de pó, ela é mais fácil para ser ingerida.
mas a gente pode também fazer com a cúrcuma ralada, o limão e também com o gengibre ralado. Então faz a cúrcuma e o gengibre ralado, o limão, e nós podemos usar a pitada de pimenta e a água, em vez da água de coco, ou pode também usar água de coco, que ela é mais suave, ela dá um gosto mais suave na hora que você for tomar esse shot. Então essas são algumas formas que a gente pode montar os shots matinais. Então numa segunda você pode fazer água com limão, aí você pode ir variando aquela forma que você consegue ingerir de uma forma mais agradável para o teu paladar. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre os benefícios que você vai ter se você utilizar a cúrcuma. São vários os benefícios. Eu vou ler porque é bastante coisa, mas a cúrcuma, ela é um relaxante natural, ela é um antioxidante. Então assim, se você fizer ela como shots, como chás, né, como relaxante natural, eu vou explicar outras formas de você poder usar na culinária, não só no chá, não só em shots, né, mas ela tem um efeito anti-inflamatório potente. Então se você tem dor, isso não é tomando um dia que vai melhorar, né, porque ela é natural, mas se você fizer uso dela, você vai ter uma melhora. Ela é antiespasmódica, então para aquelas cólicas, tanto do intestino, tanto as mulheres que sofrem de cólicas, ela atua na recuperação muscular no pós-treino. Então aquela pessoa que faz o treino, você pode também usar o shot no meio da tarde ou à noite para fazer essa recuperação do teu músculo quando você faz um treino, ela é pós-treino. Ela tem um efeito hepatoprotetor, ela protege fígado, ela protege o coração, ela é cardioprotetora e ela também ajuda a regular a pressão arterial. Ela é anticancerígena. O que acontece na cúrcuma? Que ela ajuda a essas pessoas para que elas não venham ou que já tenham um câncer. Não estou dizendo que vai sarar, não. Eu estou dizendo que ela tem uma ação que ela bloqueia o crescimento descontrolado das células cancerígenas. Isso já está comprovado, isso é efeito comprovado. E ela tem um efeito neuroprotetor. Então, o cérebro, ele apresenta uma atividade metabólica muito alta, gerando um estresse oxidativo. Então, como a cúrcuma, ela é muito rica em antioxidantes, ele ajuda também a evitar a produção excessiva desses radicais livres. Então, se você fizer os shots matinais, você está protegendo também o teu cérebro, a cognição. Então, ela também ajuda na cognição e na degeneração da memória, naquela atividade cerebral. Também ajuda na melhora da ansiedade e da depressão. Então veja quantos benefícios que nós temos com uma raiz, que você pode estar aí na tua mão. Ela baixa níveis de colesterol, ela é antifúngica, antiviral, antibacteriana e ainda ela é um antiagregante plaquetário. Qual que é o nível de toxicidade dessa raiz? Praticamente nenhuma. Você pode usar tranquilamente. Existem casos onde ela é contraindicada, que são para gestantes e para as crianças, para aquelas pessoas que têm problemas na vesícula e também para aquelas pessoas que têm anemia. Por quê? Porque a cúrcuma, ela faz com que a absorção de ferro seja diminuída. Então, as pessoas que têm anemia, a gente pede para que não use a cúrcuma. Outro, quem tem problemas que usam anticoagulantes, então também não podem usar a cúrcuma. Outras formas que nós temos de uso desse pó, né? Quando a gente faz, por exemplo, um tempero. Então, eu vou dar aqui a receitinha para vocês, se quiserem anotar. Eu vou passar depois na descrição do vídeo como que nós fizemos, então,
esse tempero, que você vai utilizar para temperar um peixe. Ele é muito usado para peixe, para frango. Então você pode deixar ele pronto, esse tempero, na geladeira. Ele pode ficar uns 15 dias e no freezer ele fica por 3 meses. Então você pode utilizar na tua culinária, é maravilhoso. O que que nós usamos aqui nessa preparação então desse tempero? Utilizamos uma colher de cúrcuma, é uma colher de sopa. Eu usei alho e cebola já picados. Eu usei 2 colheres de cebola e 2 colheres de alho. Azeite de oliva eu coloquei 3 colheres, porque o azeite de oliva e as oleaginosas ajudam também na preparação e na melhora então desses princípios ativos. Coloquei um pouquinho de vinagre de maçã, o sal integral, que é o sal do Himalaia, é o sal rosa do Himalaia. E coloquei também salsinha e cebolinha aí a gosto. O cheiro, gente, é maravilhoso, a cor maravilhosa. Então esse é um tempero que na geladeira você mexe, né? E na geladeira ele pode ficar 15 dias, e se deixar no freezer, você vai utilizando conforme a tua necessidade até 3 meses. Outra forma que é muito interessante, que seria o hummus yellow, o hummus amarelo, né? Que é esse daqui. Então, como que nós fizemos? Eu usei o grão de bico, usei um vidro do grão de bico, que seria 295 gramas, ele já vem pronto, cozido. Eu lavo na torneira, bem lavadinho. E junto com essa quantidade, eu acrescento o tahine. O tahine, ele é um creme de gergelim. Esse eu usei o integral, mas aí fica a teu gosto, né? Então, nós usamos uma colher desse gergelim. E também aqui vai um dente de alho, uma colher de sopa da cúrcuma, uma colher de chá do sal rosa, um sumo de um limão e uma colher de chá de cominho. Você coloca tudo isso aqui num mixer e você vai triturar. Depois que eu bato bem, que ele virou uma pasta, e eu ainda coloco na peneira, porque o grão de bico ele vem com as cascas. Eu não gosto, eu gosto de usar para um patê, para um, né? E aí a quantidade que você vai, né, fazendo, você vai ver se você gosta ele mais picante ou não. Então, é uma outra forma de você preparar a utilização, então, da cúrcuma. Outra forma que nós podemos utilizar é fazendo o chá. Eu vou até pegar aqui uma colher para mexer ele. Então, esse é um chá. Gente, olha a cor disso aqui. É um chá para gripe. Então, o que que nós utilizamos aqui nesse chá aqui para gripe? Eu utilizei abacaxi, utilizei hortelã, nós colocamos aqui limão, um pouquinho de sumo do limão, meio limão, a cúrcuma e gengibre em rodela, tá? Eu deixo ferver, eu não fervo com as folhas, né? Eu deixo só o abacaxi, a água e ferve um pouquinho desse gengibre, porque o gengibre é uma raiz, precisa ser fervido. Aí eu adiciono a cúrcuma e eu coloco mel a gosto para adoçar. E esse daqui, ele é um potente chá para quem está gripado, quem precisa melhorar a imunidade. Olha a cor disso aqui, gente, é maravilhoso. Então, nós só temos, assim, benefícios com a cúrcuma. Então, a gente vê tantos benefícios, né? Tantos usos, né? Você pode usar o pó direto, o pozinho da cúrcuma, para temperar o teu peixe, o teu frango.
E eu espero que você tenha gostado de tudo que nós conversamos, de algumas dicas que nós demos aqui. Eu sempre digo que você procure o teu nutricionista, o teu médico de confiança, o teu nutrólogo, para realmente definir aquilo que é melhor para você. Mas eu espero que você tenha gostado. Se você não é inscrito no nosso canal, você se inscreva. Se você gostou de todas essas dicas, dê o seu like e compartilhe com os amigos. Eu te vejo no próximo Teen Bible, se Deus quiser. E Deus há de querer. Que Deus abençoe você e a tua família. Um beijo. Até o nosso próximo vídeo.